Vamos prosseguir? Hoje nós vamos iniciar aqui pelo item 3 do teste de recuperação, né? Encontre os valores de x e de y. Então, aqui nós temos 4 paralelogramos, né? Eu coloquei algumas ideias importantes, né, sobre em relação às propriedades dos paralelogramos. Coloquei que ângulos opostos são iguais, né? Soma dos ângulos adjacentes resulta em 180 graus. E observando aqui, pelo fato de nós termos ângulos representados por equações, né, contendo variáveis, né, é importante que aqui nós façamos uma recordação sobre a solução de equações do primeiro grau, né, esses são conhecimentos interessantes aí para a gente conseguir resolver as questões, tá bom? E eu faço também uma outra observação em relação às propriedades, né? Yasmin, você já deve ter percebido que as questões elas se repetem, né? A gente é como se nós tivéssemos um cardápio com as propriedades todas listadas, né? Você já deve até saber de cabeça. Ângulos opostos são iguais, soma dos ângulos adjacentes dá 180 graus, soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus, soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 360 graus. Então a gente abre esse cardápio, observa o problema e vê quais são as propriedades que a gente vai usar ali. Tá bom? Mas de tanto praticar, você vê que agora a gente já consegue já falar de cabeça, não precisa nem mais ler. Tá bom? Por isso que a prática é importante. Mas vamos lá. Primeiro a letra A. Como vamos chegar aqui aos valores de x, y e z? Pelo emprego das propriedades. Então, aqui, ângulos opostos são iguais. Então, nós temos o valor do y, né? O y vai ser 122. E, ainda com essa propriedade, nós chegamos à informação de que x é igual a z, uma vez que eles são ângulos opostos. Então, para que nós cheguemos ao valor de x, né? Nós vamos jogar, já que nós já temos o de y, que é 122, para a gente descobrir o valor de x. A gente usa a propriedade da soma dos adjacentes ser igual a 180 graus. Então está aqui, x mais y é igual a 180, x mais 122 é igual a 180. Passando os números para um lado e ficando com as variáveis do outro, a gente passa o 122 para o outro lado, com sinal negativo, e fica x igual a 180 menos 122, que é igual a 68. O x, como é igual a z, eles são ângulos opostos, né? Então x igual a z, que é igual a 68 graus. Então a primeira já matamos, tranquilo. Letra B também é bem parecido com a letra A, né? Nós temos aqui x, y e z, e o ângulo oposto a x no valor de 31 graus. Então, já coloquei aqui x igual a 31. E para nós chegarmos ao valor de z, basta a gente somar esses dois ângulos adjacentes e igualar a 180. Substituindo x por 31, fica z, 31 mais z igual a 180. Passando o número para lá, ele está aqui com, sinal, com o positivo, passa para lá como negativo. Então, z é igual a 180 mais menos 31, que resulta em 149 graus. Então, y é igual a z, uma vez que são opostos, igual a 149. Tá bom? Bem tranquilo, né? Acredito que não haja mais dúvida em relação a questões assim. Agora, as duas últimas questões, né, que são um pouquinho mais difíceis, uma vez que você percebe, Yasmin, que o ângulo, muitas vezes, ele é representado por uma equação. Tá? Então, isso aqui não deve assustar ninguém. Né? Nós vamos aplicar as mesmas propriedades, tá bom? Então, a propriedade dos ângulos opostos são iguais. Então, ó, o valor desse ângulo é 3y menos 11, que vai ser igual ao valor desse ângulo aqui, 130 graus. Tá? Então, eu represento isso aqui. 3y menos 11 igual a 130 graus. Separando as letras, né, as variáveis dos números, eu passo 11 para lá, fica 3y igual a 141, y igual a 141 dividido por 3. Já que o 3 aqui está multiplicando y, ele passa para o outro lado dividindo, né, um número. Então, ficaria y igual a 141 dividido por 3 dá 47. Ok? E agora, né, nós já chegamos ao valor de y. Está faltando o quê? O valor do x. Então, nós vamos usar aquela outra propriedade dos ângulos, a soma dos ângulos adjacentes ser igual a 180. Então, nós vamos colocar aqui um ângulo adjacente mais o outro ângulo adjacente ser igual
a 180 graus. Tá? Eu ressalto aqui a importância de se colocar, quando o ângulo for representado por uma expressão, colocá-la entre parênteses, para não ter erro aí de sinal nem nada. Tá bom? Mas é a minha forma de fazer. Aqui, separando os números de um lado e as variáveis do outro, a gente vai ter 180, passando o mais 130 para o outro lado, ele vai como menos 130, e o menos 12, passando para o outro lado, vai como mais 12. Então, 180 menos 130, 50, mais 12, 62. Então, o x vai ser igual a 62 dividido por 2. Vai ser igual a 31 graus, tá bom? Agora, por último, a letra D. Como é que nós vamos resolver aqui a letra D? Mais uma vez, aplicando as mesmas propriedades. Você vê como que isso é repetitivo, Yasmin. Nós temos aqui 2x mais y de um lado, o ângulo oposto a ele é 77 graus. Então, eu coloquei aqui, ó, 2x mais y é igual a 77. É uma informação que a gente já tem, tá bom? A outra informação que nós temos é aquela propriedade dos ângulos adjacentes, né? Então, eu peguei esse aqui, né, esse valor 2x mais y, mais o outro ângulo adjacente, que é 5x menos 7, esse aqui está até sem parênteses, né? Mas, de qualquer forma, eu somei os dois ângulos adjacentes e igualei a 180. Tá bom? Então, é importante, eu vou até fazer uma outra observação. Quando a gente tem, né, duas variáveis, para que a gente consiga chegar ao valor delas, é importante que a gente trabalhe sempre com duas equações, que é o nosso caso aqui. Se nós só tivéssemos essa equação, a gente não ia conseguir resolver. Tá? Mas tendo duas equações, então ficou ó, 2x mais y igual a 77, a primeira, e a segunda, 2x mais y mais 5x menos 7, igual a 180. Então, nós temos duas equações. E para a gente resolver, é importante que a gente use a estratégia aí da substituição. Então, nós vamos chegar a um valor aqui de y, né? Já na primeira equação, ó, quando a gente permanece com y de um lado e passa o 2x para o outro, a gente vai ter o valor do y. Vai ficar 77 menos 2x. Então, utilizando essa estratégia da substituição, na outra equação, a gente vai, onde está y, a gente vai colocar 77 menos 2x. Né? Usando essa estratégia, a gente vai conseguir resolver. Não importa a equação que seja, a gente vai conseguir resolver. Tá bom? Então, agora vamos substituir o valor de y por esse valor. Vocês lembrem que nos outros casos a gente substituía o valor de y por um número, né, que ficava mais fácil de se entender, né? Mas aqui a gente vai fazer a mesma coisa, mas só vai substituir por uma expressão, tá? Nesse caso aqui, y vai ser igual a 77 menos 2x. Substituindo na segunda equação, onde tem y, eu vou colocar esse valor. Então, a segunda equação, 2x mais. Aí eu vou colocar o valor de y, que é 77 menos 2x, e vou continuar, 5x menos 7. Aqui, então, eu vou fazer aqui as somas e subtrações necessárias. Então, 2x menos 2x vai ser zero, então já vou cortar aqui. Vai sobrar 77 mais 5x menos 7 igual a 180. Agora, separando as variáveis dos números, a gente fica com 5x é igual a 77 menos 7 dá 70. Quando eu passo 70 para o outro lado, fica 180 menos 70. Então, fica 5x igual a 110. O x vai ser 110 dividido por 5, que vai dar 22 graus. E o y, para eu chegar ao valor do y, eu retorno à primeira equação e vou substituir o x pelo valor que eu achei, esse 22. Então, o y vai ser 77 menos 2 vezes 22. Vai ser igual, então, a 77 menos 44 é igual a 33. Então, Yasmin, você observa que para a gente resolver isso aqui, eu utilizei as mesmas propriedades. Ficou um pouquinho mais complicado por conta de nós não termos valores exatos aqui para os ângulos, mas sim equações, né? Mas que a gente vai resolver da mesma forma que nós resolvemos aí os outros itens. Tá bom? Agora vamos aí para o item 4. Né? É um item
que nós vamos fazer uma recordação em relação àquela teoria da congruência dos triângulos. Se você está lembrado, LAL, LLL, né, quando nós temos dois triângulos num problema, né, de acordo com as propriedades que eles se apresentam, né, a gente pode concluir que eles são semelhantes ou não. E o Chan, vamos dizer assim, né, dessa teoria da congruência, ela diz que quando nós tivermos dois triângulos congruentes, iguais, ângulos e lados serão iguais. Tá bom? Então, isso aí é um ponto muito importante para a gente conseguir resolver problemas assim. Vamos ao problema. Item 4. No retângulo ABCD, aqui, da figura a seguir, M é o ponto médio do lado CD. Está aqui, ó, ponto M. Ponto médio. Então, esse lado aqui, ó, DM, né, vai ser igual ao lado MC, tá? O valor da medida X é indicada, o valor da medida X indicada na figura abaixo então ele quer saber o valor desse ângulo, né, do ângulo X. Para que a gente consiga resolver esse problema, a gente vai ter que trabalhar com propriedades dos quadriláteros e também dos triângulos, né? Porque você observa aqui, Yasmin, que dentro do retângulo, quando nós colocamos o ponto médio de um lado, foram formados três triângulos. O triângulo ADM, que é um triângulo retângulo, né? Uma vez que esse retângulo aqui, né, ele forma quatro ângulos retos, o A, B, C, D são ângulos retos, né? Então, esse triângulo ADM é um triângulo retângulo. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. O outro triângulo, o MCB, que também é um triângulo retângulo, né? E também, por último, o triângulo AMB, né? Esse triângulo não é retângulo. Ok. Dado do problema, nós temos aqui esse valor de 50 graus. E também nós sabemos que o ponto M, ele divide esse lado em dois. Então, esse lado aqui é igual ao outro. A partir desse valor aqui de 50 graus, a gente já pode já chegar a esse valor aqui, que seria 40 graus, né? Se a gente for utilizar a propriedade dos triângulos, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, então 90 mais 50, 140, para chegar a 180, aqui é 40 graus. Ok. Então, agora, para que a gente consiga chegar ao valor de x, o que nós precisamos fazer? Né? Essa é uma teoria que a gente precisa realmente aplicar todas as vezes que nós tivermos problemas assim. Um retângulo ou outro quadrilátero, e foi formado dois, três triângulos, como é o caso aqui, dentro de um retângulo. Então, se a gente fosse lembrar daquela teoria de congruência dos triângulos, nós vamos nos lembrar que existe um caso dos triângulos serem semelhantes quando nós tivermos lado, ângulo e lados iguais entre dois triângulos. Será que isso acontece aqui? Vamos ver. Agora, raciocinando aqui com esse retângulo, nós temos como propriedade do retângulo que os lados opostos são paralelos e iguais. Então, esse lado aqui, o lado DC, é oposto a B. Então, esses lados são paralelos e iguais, né? Ok. Além desse DC e AB, nós temos também lados opostos paralelos e iguais, que é o AD e o CB, né? Então, esses lados também são iguais. Até coloquei aqui dois tracinhos aqui para representar, que CB é igual a ADA. E, além disso, nós temos DM e também temos MC. Eu coloquei aqui um tracinho para ficar já no visual. A gente já bateu o olho aí e já conseguiu enxergar isso. Agora, voltando para a teoria de congruência dos triângulos, você vai se lembrar, Yasmin, que existe um caso em que, se um lado, né, mais um ângulo, mais um lado for igual, né, a
lado, ângulo e lado de um outro triângulo, esses triângulos serão semelhantes, serão congruentes, serão iguais, ou seja, seus ângulos e seus lados serão iguais. Será que isso acontece aqui? Então vamos ver, nós temos um lado igual a outro, o outro lado igual ao outro. E temos também um ângulo entre esses dois lados igual ao outro ângulo entre esses dois lados. Então, Yasmin, nós temos certeza de que esse triângulo ADM e o triângulo BCM são triângulos congruentes, ou seja, são triângulos iguais. A partir daí, nós podemos concluir que esse lado, antes disso, né? Vou fazer mais devagar. Então, nós temos dois triângulos congruentes, com lados e ângulos iguais, o ADM e o BCM. Ou seja, aqui nós temos, então, esse ângulo de 50 graus e esse aqui de 40 graus. Então, do lado de cá, nós também vamos ter um ângulo de 50 graus e um ângulo de 40 graus, ok? Né? Já que eles são iguais. Então, nós temos os ângulos iguais. Então, aqui 50, 40 e 90. Aqui, mesma coisa, ângulos iguais, 50, 40 e 90. E, além disso, pelo fato dos triângulos serem congruentes, nós teremos, então, todos os lados iguais. Então, nós temos esse lado igual a esse do triângulo, esse lado igual a esse, e esse lado aqui, ó, também ser igual a esse lado do triângulo, já que eles são congruentes. Agora, voltando agora para as propriedades dos triângulos, né? Você deve estar lembrado, Yasmin, que o triângulo isósceles é aquele triângulo que nós temos dois lados e dois ângulos iguais. Então, Yasmin, se o lado AM é igual ao lado BM, né? Então nós temos aqui, ó, um triângulo isósceles e tanto esse ângulo quanto esse ângulo do triângulo isósceles são iguais. Então aqui, ó, nós temos 90 graus, que é o ângulo formado num retângulo. Se esse lado é 50 graus, esse lado aqui vai ser quanto? 40 graus. E se esse ângulo, né, dentro do triângulo isósceles vai ser igual a esse, então, aqui também nós teremos 40 graus e o somatório dos ângulos do triângulo será de quanto? 180 graus. Então, se nós temos aqui y 40 e esse ângulo 40, dá 80 graus. Para nós chegarmos a 180, nós teremos que x vale quanto? 100 graus. Tá bom? Então, é assim que nós vamos. Esse é o raciocínio que nós vamos desenvolver para resolver essa questão número 4. E eu coloco aqui, agora por escrito, né? Bom que a gente revisa agora. Importante, retângulo, lados e ângulos opostos iguais. Então, nós temos aqui os lados opostos são iguais. O AD e o BC são iguais, e o DC e o AB também são iguais. E considerando, como foi dado do problema, que o ponto M é o ponto médio desse lado, então DM vai ser igual a MC. Não é isso? Aí eu coloco aqui o Y já como 40 graus, já que aqui é 50 graus, né? Então, o ângulo, o Y aqui que eu coloco, seria de 40 graus. Esse G aqui é que eu havia colocado o G aqui, né? Como se fosse um outro, o terceiro ângulo do triângulo, mas podem desconsiderar para resolver. A resposta. Para se chegar ao valor de x, vamos estudar os três triângulos dentro do retângulo. Como eu disse para vocês, a AMD, o BMC e o AMB. Deixa eu apagar esse G aqui para não. Pronto. Voltando, né? Nós vamos estudar esses três triângulos: esse daqui e esse daqui. Atentar para a teoria da congruência dos triângulos. Triângulos são iguais se possuírem ângulos e lados iguais. Tá? Então, vamos verificar se esses dois triângulos aqui são iguais. Eles serão iguais se tiverem ângulos e lados iguais. Ok. Vamos descer aqui. Nesse caso aqui, deixa eu subir aqui para você enxergar melhor. Aqui.
Esse caso aqui, Yasmin, então a gente vai ter aquele caso lá do LAL. Então nós temos um lado, né? Lado, ângulo, LAL, lado, ângulo e lado igual. Então, quando nós tivermos triângulos assim, eles são congruentes, são iguais, tá? Aí eu continuo. Neste caso, todos os ângulos e lados serão iguais. Assim, além de BC igual a AD, né? Vamos voltar lá. Além de DC igual a AB, nós teremos AD, né? Esse lado do triângulo igual a BC e também BM, que é o terceiro lado do triângulo, igual a AM. AM igual a BM. Ou seja, o triângulo AMB é um triângulo isósceles, dois lados e ângulos iguais. No triângulo AMB, né, nós teremos então a soma dos ângulos internos do triângulo ser 180 graus, sendo esse triângulo um triângulo isósceles, então os ângulos da base são iguais a 40 graus, logo 40 mais 40, 80, mais o ângulo x, que é o pedido do problema, igual a 180. E o ângulo x vai ser igual a 180, passando 80 para lá, com sinal negativo, nós vamos ter 180 menos 80 igual a 100 graus. Tá bom? Eu considero essa questão bem difícil por conta dessa teoria de congruência dos triângulos, mas assim, depois que você entende como é que funciona a coisa, fica mais fácil. Tá bom? Eu vou fazer um pause aqui para você tomar uma água, né, e a gente continuar.